E aí, pessoal, sou Matheus Carvalho, sou professor de Direito Administrativo e a gente começa aqui a jornada das aulas para o 28º exame, né? Pessoal, primeiro, antes de mais nada, administrativo é uma matéria de suma importância para a sua aprovação no exame de ordem, tá? Na primeira fase são 6 questões e em algumas provas anteriores tem caído aí na prova de constitucional, algumas questões interdisciplinares. Então, entre 6 e 8 questões, vocês vão encontrar de direito administrativo ao longo da sua prova. Além disso, na segunda fase, administrativa é uma matéria que tem tido um bom sucesso, um bom êxito. Então, assim, analisando as provas anteriores, a gente tem tido boas provas, é uma matéria pequena, então a gente tem uma segunda fase na qual a gente consegue trabalhar toda a matéria, a gente consegue trabalhar todas as peças com calma, enfim. Direito administrativo tem tido um resultado muito positivo nas provas de segunda fase. Então, procurem ver, vejam as pessoas que fizeram, vocês vão ver que o índice de aprovação é alto. O que vocês precisarem, contem comigo, pode confiar em mim que a gente vai estar junto nessa segunda fase de administrativo num curso super completo, todo inédito que vai ser gravado para essa prova do 28º exame, tá? E eu vou, antes de começar a trabalhar a matéria, falar minhas redes sociais. Anote aí rapidinho. @MatheusCarvalhoProf. É como você me encontra no Instagram. E Professor Matheus Carvalho é o canal do YouTube e também a fanpage no Facebook. Então, @MatheusCarvalhoProf no Instagram, Professor Matheus Carvalho, YouTube e Facebook. Bacana? E vamos embora. Vamos embora que a gente tem muita coisa para conversar. E eu queria começar direito administrativo pelo princípio. Isso. Os princípios que regem a matéria vão te fazer raciocinar direito administrativo, né? Cai questão de princípios em prova? Cai. Não tantas, mas cai sim. Mas mais importante do que isso, entender os princípios é entender, a pegar o fio da meada do direito administrativo. É entender a lógica da minha matéria. Isso. Cada matéria tem a sua lógica e o direito administrativo também tem a lógica dele. É porque o direito não é justo, né? Direito é lógico, justo é Deus. Quer justiça? Vá na igreja. Reze porque Deus é justo, mais cedo ou mais tarde. O direito não. O critério de justiça é muito subjetivo. O direito é lógico. A mesma lógica se aplica a todo mundo e, com isso, se garante a paz social. A ideia do direito administrativo é essa. É seguir uma lógica que vai buscar garantir essa paz social. E no direito administrativo, se você entender essa lógica, você pega o fio da meada, tá? Você aprende a raciocinar o direito administrativo. E aí, tudo mais que a gente disser é muito simples. Desculpa aí. Para começar, a sua lógica se baseia em 2 pilares. O primeiro é o que diz supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse é o primeiro pilar do nosso sistema, tá? Havendo a ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, eu estou lhe dizendo que sempre que houver necessidade, o Estado pode restringir direitos individuais para garantir o interesse da coletividade. Sempre que for necessário, o Estado pode limitar e restringir o interesse público na busca de garantir interesses individuais, né? Então, você imagina que um determinado sujeito tem uma propriedade que o Estado precisa, ele desapropria. O que é desapropriação? Se não for a supremacia do interesse público tomando o bem do particular. Atos com atributos, contratos com cláusulas exorbitantes, ou seja, essa supremacia estabelece garantias, prerrogativas e garantias ao Estado. Aí você vai me perguntar, mas não tem limite? Claro que tem. E o limite é o outro pilar. É justamente a ideia da indisponibilidade do interesse público. Então, o interesse público é supremo, mas o interesse público é indisponível. E quando eu falo da indisponibilidade do interesse público, eu estou lhe dizendo que o Estado, né, não pode, por meio do administrador, abrir mão do interesse público para buscar interesses individuais. Então, essa indisponibilidade, ela cria restrições ao Estado. Restrições justamente para evitar que o administrador deixe o interesse público de lado para alcançar interesses individuais. E
o que a gente vai estudar como lógica do direito administrativo é isso aqui. São as prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Isso forma o que nós chamamos de regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo se baseia nisso, nas prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Então, as prerrogativas e as limitações formam o direito administrativo. É o que a gente vai aprender ao longo de todas as aulas, as 9 aulas, enfim, podiam ser 50. Tudo o que a gente vai aprender é isso aqui. Quer ver? Servidores, tem prerrogativa? Claro. Estabilidade, vantagens, mas dependem de concurso. Tem que ter teto remuneratório, não podem acumular cargo nem emprego, né? Os contratos também têm prerrogativas, garantias, vantagens, mas dependem de licitação, tem que ter prazo determinado. Ou seja, o direito administrativo se baseia nisso, nas prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Isso é o que nós vamos chamar de regime jurídico administrativo. Então, o regime jurídico administrativo se baseia nesses 2 pilares e dele decorrem todos os princípios que a gente vai conversar. E todos os princípios de direito administrativo decorrem da Constituição. Nós temos alguns princípios constitucionais expressos e temos outros princípios constitucionais implícitos. A ideia é que todos os princípios de direito administrativo decorrem do texto constitucional. Por isso, para começar, o caput do artigo 37 prevê para a gente 5 princípios expressos que todo mundo conhece, né? A atuação administrativa deve respeitar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP, estampado no caput do artigo 37, são 5 princípios expressos que se aplicam a toda atuação administrativa. Toda atuação administrativa deve respeitar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bacana? Vamos lá. Para começar, põe aí para mim. Legalidade. Esqueça tudo o que você aprendeu de legalidade até hoje. Porque seu professor de constitucional, Flavinha, chegou aqui, né? Queridíssimos, coisas lindas. Enfim, a professora de constitucional, de civil, todos te ensinaram que a legalidade é a ideia de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. É a legalidade do artigo 5º. E é uma legalidade aplicada a particulares. A gente chama de princípio da não contradição à lei. Não contradição à lei porque a ideia é de que os particulares são livres para atuar, desde que eles não contrariem o texto legal. Isso é legalidade. É o princípio de não contradição à lei. É livre ao particular atuar, desde que ele não atue contra o texto legal. Tudo que não está juridicamente proibido, presume-se permitido. Então a ideia é de que esse princípio da legalidade reflete um entendimento de não contradição à lei. O administrador, ou o particular, ele não pode atuar contrariando a lei. Então ele atua livremente, desde que ele não atue contra o texto legal. No direito público, não. A legalidade do artigo 37, a gente chama de princípio da subordinação à lei. Subordinação à lei, porque, diferente dos particulares que podem fazer tudo o que a lei não proíbe, o administrador público só atua quando a lei permite. Então, só existe atuação administrativa se houver permissivo legal. O administrador só pode atuar se a lei permitir essa atuação. Isso é legalidade. É o princípio de subordinação à lei. O administrador público só pode atuar quando a lei permite essa atuação. Ele não é livre para atuar sempre que a lei não proíbe, ele só atua quando a lei permite. Bacana? Perfeito. Além da legalidade, impessoalidade. Impessoalidade significa não discriminação. Tradicionalmente, a doutrina traz para a gente essa ideia de impessoalidade como não discriminação. Ou seja, eu estou lhe dizendo que, quando o administrador público atua, ele não pode atuar discriminando a pessoa que vai ser atingida pelo ato. Independentemente de quem seja a pessoa atingida pelo ato, a atuação administrativa deve ser a mesma. Isso é impessoalidade, né?
nomeie um servidor. Quem? Não sei. O primeiro colocado no concurso. Contrate alguém aí. Quem é? Não sei. O vencedor da licitação. Ou seja, os critérios para definir a atuação administrativa são critérios não pessoais. A pessoa que o ato vai atingir, seja para beneficiar, seja para prejudicar, não é relevante. Então, concurso público, procedimento licitatório, tudo isso visa atender esse princípio da impessoalidade. O administrador público atua e ele não enxerga a pessoa que vai ser prejudicada ou beneficiada pelo ato. Não vai influenciar na atuação administrativa saber quem é a pessoa que o ato atinge, tá? Mas, modernamente, impessoalidade é não discriminação, ninguém discute, mas modernamente também começou-se a dizer que a impessoalidade deve ser enxergada sob a ótica do agente. O segundo enfoque acerca da impessoalidade é esse. Então, impessoalidade é não discriminação. Quando o administrador público atua, ele não pode definir a atuação com base na pessoa que será atingida pelo ato, mas também a impessoalidade deve ser enxergada sob a ótica do agente público. E quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio desse agente. Não se pode imputar a conduta do agente à pessoa do agente. Independentemente da atuação, esse ato não é praticado pelo agente, é praticado pelo Estado, né? Isso é impessoalidade. Uma prova de segunda fase, tem um tempinho já, 19º, 18º exame, enfim, foi uma prova de segunda fase. A questão discursiva dizia, João do P determinou que todas as vezes que ele executasse uma obra, deveria, nessa obra, dizer assim, essa obra é um presente de João do P para a comunidade. E perguntava qual era o princípio violado. Você tinha que dizer que era violado o princípio da impessoalidade. Quando a obra é executada, não é o prefeito quem está executando a obra, e sim o município. Não é o dinheiro do particular. O prefeito não está tirando dinheiro do bolso dele. O que a gente tem é uma obra municipal feita com dinheiro público. Por isso, os atos praticados pelo agente público não podem ser imputados à pessoa do agente, né? Nas provas de segunda fase, depois vocês vão ver que tanto na primeira quanto na segunda fase, as questões são casos concretos em direito administrativo. Isso é o mais comum, tá? São questões tranquilas, mas sempre um caso para você solucionar. E aí, a impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente, tá? Nesse sentido, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, diz que nas propagandas de governo não pode constar nome, símbolo, imagem, nada que possa gerar promoção pessoal do agente. Isso é impessoalidade. A impessoalidade como não discriminação e a impessoalidade também sob a ótica do agente. Os dois enfoques são relevantes nessa ideia de impessoalidade. Além da legalidade da impessoalidade, moralidade. Moralidade significa honestidade, boa-fé de conduta, não corrupção. É o que a gente chama de moralidade jurídica, tá? A moralidade aqui não é a moral social. Não é dizer, não pode de short curto para repartição. Não, eu estou falando na moral jurídica, na honestidade, na boa-fé de conduta, na lealdade, no trato com a coisa pública. Isso é moralidade, é lealdade, é honestidade, é probidade. Lealdade e moralidade vão trazer para a gente uma ideia de probidade. É uma atuação não corrupta. Moralidade significa não corrupção. É boa-fé de conduta, é não corrupção na atividade administrativa. Isso é o princípio da moralidade. É a ideia de atuação não corrupta. O administrador público, quando atua, ele deve atuar de forma honesta. Ele não pode permitir a corrupção no exercício da atividade dele. Isso não é a moral social, tá? Vamos ver se você entendeu. Sem caneta, só para a gente raciocinar aqui. A Lei 8.112, no artigo 132, não precisa anotar porque a gente vai estudar agente público depois. Mas ela diz que se o servidor pratica uma conduta escandalosa ou incontinência pública na repartição, conduta escandalosa e incontinência pública enseja demissão. É o que diz a lei, tá? Então, a Lei 8.112 fala que se o agente público pratica uma incontinência pública, uma conduta escandalosa, ele vai ser demitido. A questão dizia
que determinado servidor foi encontrado na repartição fazendo sexo. E aí eu te pergunto, sexo é escandaloso? Digo, na repartição, né? Obviamente, a pergunta é essa. Não me interessa o que você entende de sexo, pelo menos não agora, né? Quer falar sobre isso? Não é aqui o lugar. Enfim, a ideia é de que na repartição, por mais silencioso que seja, por mais honesto que seja, sexo é uma conduta escandalosa, é uma incontinência de conduta. Em razão disso, encontrado na repartição fazendo sexo, o servidor foi demitido. E a questão dizia, a demissão é decorrência do princípio da moralidade estampado no caput do artigo 37. Tá certo? Não. Porque essa moralidade que a gente está conversando não é essa moral social. Essa moralidade social também é protegida pelo direito, tanto que a lei determina a demissão. Mas a moralidade prevista no caput do artigo 37 é probidade, né? Então, faça sexo na repartição, mas não desvie verba, não se valha de tráfico de influência com a coisa pública. A ideia é de honestidade, de lealdade, de boa-fé de conduta no trato com a coisa pública. Isso é moralidade. Tranquilo? Pessoal, além da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade. Quando eu falo de publicidade, eu paro para lembrar vocês que os princípios não são absolutos. Nenhum deles, tá? A gente fala isso no momento da publicidade porque as restrições à publicidade são mais famosas para a prova. Mas a verdade é que as normas princípios, diferentes das normas regras, elas não têm um caráter absoluto. O raciocínio é de que essas normas princípios possuem um grau de abstração maior, né, do que as normas regras, e por isso, sempre que houver conflito entre esses princípios, deverá haver uma ponderação de interesses no caso concreto, se afastando um, se aplicando o outro, mas um princípio não é mais importante do que o outro. Um princípio não é absoluto em relação aos demais. Por isso, quando eu falo de publicidade, você pode enxergar a possibilidade da prática de atos sigilosos. Se estabelece que é possível a prática de atos sigilosos pela administração por motivo de relevante interesse coletivo, para a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, da honra e da vida privada. Então, se admite a prática de atos sigilosos? Sim, por motivo de relevante interesse coletivo, para a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada. São situações em que é possível a prática de atos sigilosos. A princípio, a atuação administrativa deve ser pública. A prática de atos sigilosos, ela deve ser encarada de forma excepcional, porque o princípio da publicidade não é absoluto, como nenhum deles é, e em determinadas situações, por motivo de relevante interesse coletivo para a garantia da segurança nacional, para a proteção da intimidade, honra e vida privada, a administração pode praticar atos com sigilo, mas é exceção. A princípio, a atuação administrativa deve ser pública. E publicidade significa transparência, né? Significa que a administração deve dar conhecimento a todos dos atos que ela pratica. No momento que a administração pratica um ato, ela deve permitir que todos tomem conhecimento desse ato, que todos saibam da prática desse ato. Isso é publicidade. Primeiro, porque essa publicidade, ela torna viável o controle social da atuação administrativa. Então, para começar, o princípio da publicidade, ele viabiliza o controle social da atuação pública, né? Para que o cidadão possa controlar a atuação pública, ele tem que conhecer essa atuação, tem que haver publicidade. A publicidade, ela viabiliza esse controle social. Para que a sociedade possa controlar os atos da administração, eles têm que ser públicos. Se o ato é sigiloso, o cidadão sequer toma conhecimento do ato. E, consequentemente, não tem como efetivar esse controle. Por isso, o controle da atividade administrativa, o controle pelo cidadão, por meio de ação popular, representação ao Ministério Público, enfim, para que esse cidadão possa controlar essa atividade, tem que haver publicidade, a princípio, né? Mas também, e o que eu vou te falar aqui está na moda nas provas de vocês,
a publicidade funciona hoje também como requisito de eficácia dos atos administrativos que se dirigem à sociedade. Então, a publicidade viabiliza o controle social e a publicidade funciona também como requisito de eficácia do ato administrativo que se dirige para a sociedade. Vou explicar. Um prefeito edita uma norma e diz: nessa rua ninguém estaciona. Esse ato do prefeito, ele é perfeito e válido. Né? Quando eu digo que nessa rua ninguém estaciona, eu estou praticando um ato perfeito e válido. No exercício do poder de polícia municipal, o prefeito pode dizer que nessa rua ninguém estaciona. Esse ato é perfeito e esse ato é válido. Mas, enquanto não vier uma plaquinha dizendo proibido estacionar, você vai continuar estacionando, porque o ato é perfeito, o ato é válido, mas ele ainda não está apto a produzir efeitos pela ausência de publicidade. A publicidade, nesse caso, ela funciona como requisito de eficácia do ato administrativo. Então, para que esse ato produza efeitos em relação à sociedade, ele precisa ser publicizado. A publicidade funciona como requisito de eficácia dos atos administrativos direcionados ao cidadão. Ok? Beleza. Além da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, nós temos o princípio da eficiência. A eficiência, pessoal, ela não é originária da Constituição. A eficiência foi inserida pela emenda 19 de 98. Então, é um princípio que foi inserido no caput do artigo 37 por meio de emenda. Claro que eu não estou lhe dizendo que antes de 98 a administração poderia ser ineficiente. Não. Eu só estou lhe dizendo que a eficiência se torna um princípio constitucional expresso no caput do artigo 37, a partir da emenda 19. Inclusive, no momento em que foi inserido, a doutrina costumava dizer que o princípio da eficiência era um princípio fluido, que dependeria de regulamentação infraconstitucional, né, que o princípio da eficiência não teria como ser aplicado sem essa regulamentação. A ideia era de fluidez. Se dizia que, por ser um princípio muito fluido, não seria possível a aplicabilidade do princípio da eficiência. Ele dependeria de uma regulamentação legal para que ele fosse aplicado. Isso está superado há bastante tempo. Hoje, o entendimento pacificado é no sentido de que a eficiência é uma norma de eficácia plena, é uma norma de aplicabilidade imediata. Eficiência significa a busca pela obtenção de resultados positivos. Né? Uma atuação eficiente é aquela atuação que consegue encontrar bons resultados com o mínimo de gasto. Então, quanto mais resultados você consegue com o mínimo de gasto, mais eficiente você é. A ideia da eficiência é justamente a ideia de busca pela obtenção de resultados positivos. E toda atuação administrativa deve se pautar na garantia de eficiência. A eficiência é isso. É a busca pela obtenção de bons resultados. Uma atuação eficiente, ela deve ser uma atuação que não só se preocupa com a legalidade do ato, então eu vou dizer, o ato é lícito, mas ele vai conseguir encontrar e alcançar bons resultados. Então, essa busca pela obtenção de resultados positivos reflete a ideia de eficiência tão relevante na atuação administrativa. E a eficiência é um princípio constitucional expresso e de aplicabilidade imediata. Toda atuação administrativa deve se pautar nessa garantia de eficiência. A atuação administrativa deve ser uma atuação que busque alcançar bons resultados. Hoje, a matéria está concretizada pelo próprio texto constitucional e se entende que todas as vezes que o administrador público atua, ele deve pautar a sua atividade na busca pela obtenção de bons resultados. Tá? Ainda expressos na Constituição, não mais no caput do artigo 37, mas no artigo 5º, nós temos, no artigo 5º, inciso 55, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Seguinte, contraditório e ampla defesa, todo mundo sabe, né? Aprende em processo civil, em constitucional, é o direito de saber o que acontece no processo e é o direito de se manifestar acerca desses acontecimentos. Um não vive sem o outro. Não adianta eu saber o que acontece no processo se eu não puder me manifestar e vice-versa. Não adianta o meu direito de manifestação se eu não tenho acesso aos autos, não sei o que está acontecendo no processo, do que eu sou acusado e tudo mais. A ideia é de que são princípios que vivem juntos.
e são princípios constitucionais expressos. Não é uma construção doutrinária, não. Na verdade, o artigo 5º 55 regulamenta que serão respeitados o contraditório e a ampla defesa em processos judiciais e em processos administrativos. Então, esse dispositivo constitucional garante o contraditório e a ampla defesa nos processos judiciais e garante também nos processos administrativos. A Lei de Processo Administrativo, que é a Lei 9784, repete o posicionamento mostrando que são princípios a serem aplicáveis nos processos administrativos em geral. Então, deve-se respeitar na atuação administrativa os princípios de contraditório e de ampla defesa. O que acontece? No direito processual civil, você aprendeu, Sabrina chegou aqui e disse o quê? Turminha linda, da Pró Sabrina, né? Não digam aí a Sabrina que eu imito ela não. Se vocês disserem, você não passa no OAB. Não é nessa não, é nunca mais, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, ela disse o quê? Coisinhas fofinhas. Quando você aprende contraditório em processo civil, você aprende que o contraditório abarca o direito à defesa prévia, abarca o direito à defesa técnica e também abarca o direito ao duplo grau de julgamento, que lá no processo civil a gente fala em duplo grau de jurisdição. No direito administrativo não há jurisdição. A jurisdição no Brasil é única, é exercida pelo Poder Judiciário. Né? A gente adotou um sistema de jurisdição única, então a expressão jurisdição e as consequências dela só valem no âmbito dos processos judiciais. Tá? Mas a ideia é, direito à defesa abarca o direito à defesa prévia, o direito à defesa técnica por advogado e o direito ao duplo grau de julgamento. Estou te perguntando, no direito administrativo, nos processos administrativos, o direito à ampla defesa é assim, tão amplo? Vamos lá. Primeiro, obviamente, existe o direito à defesa prévia, né? Então, o particular, ele tem direito de se manifestar antes de ser proferida a decisão administrativa. Claro que existem situações excepcionais, existem hipóteses em que o Estado precisa atuar para evitar um prejuízo ao interesse público, como, por exemplo, um reboque de um carro, e aí o contraditório será posterior, será diferido nessas situações de urgência. Mas, a princípio, a atuação administrativa depende dessa defesa prévia. Então, o particular, ele tem direito de se manifestar antes de o administrador decidir. Senão não adianta, né? A manifestação dele não é só formal, ele tem que ter o direito de tentar formar o convencimento do administrador. E por isso, a defesa a ser exercida pelo particular, a priori, é uma defesa prévia. Existe a garantia de defesa prévia em processo administrativo, a garantia de se manifestar antes de a decisão administrativa ter sido efetivamente proferida, tá? Também existe o direito à defesa técnica. É indiscutível que ele pode se fazer representar por advogado e constituir advogado para a apresentação de defesa dele no processo administrativo. A discussão aqui vai um pouco além. E se ele não quiser advogado? A ausência de advogado gera nulidade do processo? O entendimento é de que não, né? A gente tem uma súmula, que é a súmula vinculante número 5, que deixa claro que não, a ausência de defesa técnica, a ausência de defesa por advogado, não gera nulidade do processo administrativo. A súmula fala no disciplinar, mas eu estou falando em processos administrativos em geral, tá? Então, a ausência de defesa técnica por vontade do particular não gera nulidade do processo. Ou seja, não é a administração que está negando ao particular o direito ao advogado. Isso ela não pode fazer. Ela não pode negar a defesa técnica ao advogado. Eu estou lhe dizendo que a ausência de defesa técnica por vontade do particular não gera nulidade do processo. Então, esse particular, ele pode se defender pessoalmente. Ele tem esse direito de se defender pessoalmente, abrindo mão da presença de advogado. Então, ele não precisa de defesa técnica por advogado, ele tem direito de se defender pessoalmente, sem que isso enseje a nulidade do processo. Beleza? Ótimo. Então, direito à defesa prévia, direito à defesa técnica e duplo grau de julgamento.
Daqui a pouco eu volto para a gente falar desse terceiro tema. Sai daí não, rapidinho, hein?